Lana, a gente observou, né, nesse final de janeiro, começo de fevereiro, toda a movimentação dos estados e municípios para a retomada das aulas na rede pública, né, municipal, estadual e também na rede particular de ensino, para ali o ensino primário, né, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Agora, aos poucos, a gente começa a observar uma retomada aí das universidades também. Tem previsão aí de retomada de aulas, inclusive, começando em março. E as universidades, de modo geral, têm se preparado aí para receber os alunos de volta. Uma grande parte exigindo agora que os alunos se vacinem para voltar presencialmente, né? Isso, e com a autorização do Supremo Tribunal Federal, que acabou de formar a maioria para suspender um parecer do Ministério da Educação de setembro do ano passado, tinha sido questionado pelo PSB, se não me engano, numa ação no Supremo. O parecer do Ministério da Educação, assinado pelo ministro, dizia que as universidades não poderiam obrigar os alunos a apresentar o passaporte da vacina para entrar em sala de aula. E dizendo que as universidades tinham apenas que manter as ações mínimas de combate à pandemia, né, do distanciamento, uso de máscaras, coisas que a gente já sabe. E aí isso virou, obviamente, uma polêmica e o PSB entrou com uma ação no Supremo no mês seguinte, em novembro. Em dezembro, o ministro Lewandowski deu um parecer, deu um voto, dizendo que as universidades têm autonomia para exigir o passaporte da vacina, sim. E agora, esse voto do ministro Lewandowski foi colocado em discussão no plenário virtual e formou hoje, portanto, a maioria dos ministros apoiando o relator ministro Lewandowski, dizendo, portanto, que as universidades têm o poder, podem exigir o passaporte da vacina para que os alunos frequentem presencialmente as aulas a partir do início da retomada de quem ainda não tiver cumprindo essa exigência. Até porque a gente sabe que tem vacina disponível no Brasil, não é um problema a falta de vacinas aqui, a procura ainda é bastante expressiva, mas precisa melhorar, porque tem bastante gente com a dose de reforço atrasada ainda, Cris, então vale o alerta. Mas, ao suspender o despacho do Ministério da Educação, o ministro Lewandowski afirmou que o Supremo tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização dos direitos à saúde, à educação, à autonomia universitária, não se afigurando, nas palavras do ministro, possível transgredir 1 milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório. É um dos argumentos colocados aqui pelo relator. Não há aqui dificuldade. Os ministros devem encerrar ainda hoje, até meia-noite, essa votação, até que o fim da votação seja realmente... a votação seja encerrada à meia-noite. Os ministros ainda podem mudar de voto, mas, ao que tudo indica, vou dizer os nomes, seguiram o ministro Lewandowski, Alexandre de Moraes, o Barroso, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Então, as universidades passam a ter autonomia nesse quesito em específico, Cris, que é exigir não só dos alunos, mas também de funcionários, de professores, que a vacina esteja em dia para garantir a segurança de todos na retomada das aulas presenciais, o que ainda está acontecendo de maneira lenta em alguns estados, tem vários, muita reclamação nesse sentido, né? E que tudo voltou e as escolas, as universidades ainda têm dificuldade de colocar em dia o conteúdo atrasado, a quantidade de aulas que os alunos perderam, o prejuízo inestimável, assim, impossível de calcular nesse momento. Então, tem vacina, coloca a vacina em dia, atualiza o passaporte e vai para a sala de aula. Acho que agora é só bater o carimbo ali, a decisão do Supremo Tribunal Federal, para que todo mundo volte para a sala de aula com um pouco mais de segurança. E no caso das universidades privadas, especialmente, né, Lana, a gente observou desde o início da pandemia uma desmobilização de uma parte da equipe de professores mesmo, né? As folhas foram enxugadas, muitos professores foram demitidos durante esse processo. Salas de aula de campos diferentes foram unificadas em salas virtuais ali para o ensino à distância. E agora tem que ser feito um trabalho reverso, né? E é mais uma dificuldade que está sendo enfrentada por esse setor neste momento para retomar as aulas presenciais. Eu acho que todo aluno quer voltar para a sala de aula, né? Imagina. Não existe um que não queira
a volta ao ensino presencial, porque já cansou, né? Faz muita diferença estar em sala de aula, a troca com os colegas, com os professores. Na USP, por exemplo, depois que eles mudaram para o ensino remoto, tem uma dificuldade de retomar a aula presencial porque o cenário é mutante. É claro, dá para compreender os pais e os professores que têm um receio. Mas agora que a vacina já está nessa altura do campeonato, já praticamente 90% da população com a primeira dose, a gente tem mais de 60% com a segunda dose. A dose de reforço está andando muito lentamente, mas as crianças também sendo protegidas, a retomada é importantíssima para que a gente corra atrás do prejuízo que foi provocado até agora, né, Cris? E os prejuízos para a educação têm sido demonstrados aí por pesquisas seguidas, né, que revelam justamente a perda de aprendizado de toda a classe estudantil. E a lentidão, o que é importante destacar é que a lentidão na vacinação decorre da falta de iniciativa ou de consciência, né? Ou até de memória das pessoas que precisam se vacinar, né? Aqui em Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, há 180 mil pessoas que não tomaram nem sequer uma dose de vacina. Uhum. E aí é fácil compreender porque é que 100% das vagas de UTI estão aqui, dos leitos de UTI estão ocupados aqui no Distrito Federal. É apenas uma centena de pessoas, é pouca gente para o tamanho, para o número de casos ativos de Covid hoje aqui no Distrito Federal. São 31 mil pessoas que estão neste momento diagnosticadas com a Covid. Destas, somente 100, né, um pouco menos de 100, evoluíram para a forma mais grave da doença. E todas elas ou não foram vacinadas ou não completaram o ciclo vacinal. Então, assim, é tão óbvio, né, que a vacina protege as pessoas que chega a ser uma surpresa, né, que ainda exista tanta relutância de alguns setores. O que não falta é vacina, né? Até hoje, por exemplo, números da plataforma independente de monitoramento da vacinação no Brasil, hoje o Ministério da Saúde fechou redondinhos 400 milhões de doses distribuídas a todos os estados até agora, desde o início da pandemia. 400 milhões de doses, 400 milhões 575 doses é o total, para sermos mais exatos, daquelas 412 milhões que já foram internalizadas ou que já foram recebidas pelo Ministério da Saúde. Portanto, vacina não falta, tem vacina aí a dar com pau. O problema é motivar as pessoas, identificar aquelas que se recusam a se vacinar e convencê-las disso, né? E se você tem alguma autoridade sabe de alguém assim, tem alguma autoridade sobre ela, pega pela orelha e leva no posto de saúde. Não é possível uma coisa como essa, né? Não dá para entender, né? Quem se recusa a vacinar não está apenas conspirando contra a própria saúde, mas contra a saúde dos seus familiares, dos seus amigos, da sociedade de uma maneira geral. É verdade. Só queria fazer uma consideração porque uma parcela, principalmente acho que na dose de reforço, Lana e Cláudio, foram pessoas que talvez estejam atrasadas neste caso porque pegaram a Covid. Porque são pessoas que, uma boa parte se vacinou ali entre o fim de julho, começo de setembro, que teria ali a terceira dose agora entre o começo e o fim de fevereiro, e agora precisa de um prazo maior aí para receber essa dose. Então talvez... Pode ser que a gente tenha uma estourada nas próximas semanas de Vamos levar dose. Em consideração que o pico de novos casos foi no final de janeiro. Então, até o final de fevereiro, no máximo no começo de março, tem que dar uma esticada na curva, uma alta expressiva na curva da dose de reforço para que essa teoria seja confirmada. Faz sentido, Cris? Faz. Porque lá no fim de janeiro, dia 31, foi o pico de novos casos no Brasil desde que a pandemia começou, 188 mil novos casos em média, e agora a gente está com 120 mil novos casos. Ainda é muita coisa, mas é mais de 30% menor o registro que a gente tem agora do que estava no dia 31 de janeiro. Agora vamos olhar, todo mundo, olha para o cartão de vacinação. Não vai deixar o prazo passar, porque ainda tem muita gente pegando Covid. E ainda tem 4 estados com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados. Está melhorando ainda bem, as mortes estão diminuindo lentamente,
Mas tem que ficar com a vacina em dia, pelo menos, né? Semana que vem eu vou contribuir com essa esticada da ainda terceira bem. dose, porque já tá na hora já passou meu prazo aqui, eu já vou tomar minha dose de reforço. E nós vamos cobrar. Contarei. É 5h22.